Carbone, então acho que o principal objetivo foi conquistado, né? O Beck, apesar de não ter chegado na final, mas ainda esperando terminar o jogo, mas a princípio veio a vaga na Série D. Gostaria que você falasse se você concorda com esse, que sim, que o objetivo foi conquistado, tendo a vaga na Série D. Eu gostaria de saber como que vai ser esse período do Beck, agora fim de novembro, até começar a Série D, em relação aos jogadores, em relação ao Correia, como que vai ser esse planejamento? Primeiro, eu queria aproveitar a sua pergunta, PH, para agradecer muito o torcedor, né? A movimentação que foi feita nesse estádio. Eu falei isso para os jogadores lá, eu tenho muito orgulho, sabe, desse sentimento de pertencimento, essa conexão da cidade de Blumenau com o futebol novamente, sabe? Chegamos em 2 semifinais, né? Jogamos com um adversário extremamente difícil, com um orçamento muito maior. O orçamento não entra em campo, então todos sabem disso, mas é sempre mais complicado, né? Você jogar com um adversário forte, fizeram um jogo de igual para igual, um mata-mata de igual para igual. Eu estou muito feliz e queria agradecer aos torcedores, porque essa festa que foi feita aqui no SESI, eu acho que esse era o objetivo principal. O objetivo principal do projeto não é só esportivo, é trazer de volta, depois de 6 anos, o futebol para Blumenau, né? Esse estádio cheio, a torcida apoiando, né? Depois do gol, então, né? O estádio virou aquilo que a gente queria até que tivesse virado antes, no primeiro tempo, quem sabe, né? Tudo poderia, mas é um mata-mata, é um jogo difícil. Quanto ao projeto, estou extremamente satisfeito, tá? Porque nós tínhamos 2 objetivos, subir para a Série A e classificar para a Série D. E eu sempre estou batendo desde 11 de março, né, que foi quando a gente apresentou o projeto para a cidade de Blumenau, que um time de futebol se faz com calendário e com jogos, né? Então, a gente, ano que vem, se Deus quiser, daqui a 1 hora, a gente vai saber o 40 minutos, né? É uma vaga que está bem próxima. A gente vai ter uma Série B de Catarinense novamente, né, um arbitral agora, a gente vai ter uma Copa Santa Catarina novamente e vai ter uma Série D e montar uma equipe cada vez mais forte e para que crie essa identidade da cidade do futebol forte Blumenau. Blumenau não merece, é a 3ª cidade do estado, o futebol catarinense merece o Blumenau. Eu acho que é um pouco nesse sentido. O futebol de Santa Catarina merece o Blumenau com futebol forte. E a parte de renovações, a gente já tem algumas coisas que a gente já estava trabalhando, muito mais que o empresário, porque a gente também não quer falar com o jogador para não tirar o foco, então agora começa realmente, né, as negociações. O que eu posso falar para vocês é que a gente exerceu uma opção de compra do João Vitor, por exemplo, tem alguns jogadores que o Emanuel já está com um contrato aí por 2 anos com a gente, está sendo emprestado para disputar o Carioca, vai voltar, então... Aos jornalistas também que estão me vendo, me desculpa que eu não podia falar, que ficavam perguntando se era verdade a questão do Emanuel, né? Então ele está indo emprestado, o Josué também está indo emprestado e volta, ou seja, criar esse pertencimento também dos jogadores com a cidade de Blumenau. O Josué até mais, né? Não sei se vocês sabem, o filho do Josué nasceu em Blumenau, é um blumenauense, né? Então nesse ano, e essa conexão é muito importante porque é isso que faz um time forte. Faz um time forte a conexão com a cidade. Então, o planejamento começa agora, né? A gente está ainda decidindo algumas coisas de Copa Sub-21, né? Trouxemos um coordenador de base aí que eu gosto muito, que é o Guilherme Araújo, né? Que a gente trouxe do Avaí, que trabalhava na captação do Avaí, já acompanhou a Sub-18, um Sub-18 que já rendeu, né? Algumas observações que já estrearam, inclusive aqui, né? O Juliano, por exemplo, que a gente nem esperava, né? Que acontecesse alguma coisa tão rápido. Então, as coisas estão acontecendo rápido para o Blumenau e a gente tem que continuar fazendo essa roda girar. Assim como eu fiz a pergunta para o Correia, eu queria que você analisasse o trabalho dele durante a Copa Santa Catarina e se a principal opção do Beck hoje é renovar com ele para o ano que vem. A gente, até brinquei no vestiário ali, né, que o Correia disse que só vai conversar comigo quando ele trouxer o blazer, né, então falei, quem que é o teu empresário? Sou eu mesmo, mas eu preciso pegar o blazer, daí a gente senta. A gente tem interesse. Primeiro que o Correia não é só um técnico de futebol, é um ser humano sensacional. É uma das melhores pessoas, cara, que eu conheci na minha vida, sabe? E uma pessoa simples, humilde, né? Eu até brincava com ele quando ele era auxiliar, né? Que ele tinha que dar umas carteiradas, né? Porque ele tem uma humildade, falei, se os caras sabem que você já trocou a camisa com o Cristiano Ronaldo, né? A molecada não sabe, às vezes, né? Tá certo que ele deu pro roupeiro, pegou do Dani, né? Que é a história que ele conta. Mas, cara, tem um potencial incrível, não tenho dúvida nenhuma que o Correia vai ser um dos maiores técnicos do futebol brasileiro.
tá? Porque nesse tempo tão curto, já que ele era auxiliar, mas junto com toda a equipe, a comissão, o Lamil, como o trabalho foi feito, né? A gente fala muito do treinador, mas tinha uma comissão técnica, uma supervisão, o Felipe Roberto fazendo o trabalho ali na gerência de futebol, com excelência, resolvendo todos os problemas, né, desse meio de campo com o empresário, o Viton, o supervisor, fazendo a máquina girar, o Correia. Então todo esse núcleo também que a gente ofereceu para o Correia, eu acho que foi muito importante para que ele pudesse ter esse desenvolvimento rápido, né, na mudança da função. Nós temos interesse, vamos conversar, né, é uma negociação, como toda negociação, ele já sabe que a gente tem interesse, mas eu vou esperar ele pegar o blazer, daí a gente vai... eu sou um cara que gosta de planejamento e de continuidade. Eu sempre me baseei em continuidade. E eu vou tentar sempre esse primeiro caminho. Quando o trabalho é bem feito, a gente tem que ter continuidade. Quando o trabalho a gente achar que tem que ser avaliado, a gente também tem que avaliar, mas com a cabeça fria, como foi feito, e muito contente, como eu falei, com todo o trabalho do staff, não só do Correio. Os estaduais terminam praticamente no começo de março e a Série D começa em abril. Então, a maioria dos principais jogadores eles serão emprestados para os principais estaduais primeiro e depois vão ter uma pré-temporada até a Série D? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Vira uma intertemporada, assim, é um período de preparação a gente está avaliando já esse calendário. Os jogadores do BEC, como eu falei, que já tem contrato, e que o BEC, por exemplo, no caso do João Vitor, né, que vai ficar, que a gente está adquirindo, o Josué, que está ficando, que tem contrato, o Jaú, que tem contrato. Então, esses jogadores... Tem mais gente, mas eu preciso falar com o Felipe Roberto, mas eles já estão em negociações. O Emanuel, né, que já assinou com o BEC aí até um pré-contrato até dezembro de 27, né, com uma opção maior ainda. Está sendo emprestado para o Boa Vista, vai disputar o trimestre no Carioca, que é uma vitrine boa, que a gente acha que vai enfrentar, né, grandes times do futebol brasileiro. E daí eles voltam. Então tem essa questão de participação, por exemplo, o Josué está indo para um time que vai ter Copa do Brasil também, então a gente está programando para que eles estejam aqui já no começo de uma Série D, que está no 15/4, né? A A2 São Paulo foi uma surpresa para mim o calendário, né? Que nos bastidores a gente já estava trabalhando nisso, porque ela acaba encavalando junto com a A4. O Jaú, por exemplo, está indo para uma A2, né? Então a gente teve que negociar também a liberação antecipada. Mas a ideia é essa, que os jogadores que já têm contrato para o ano que vem, que eles disputem os estaduais, né? Onde a gente não vai ter calendário, a gente vai tentar focar no Sub-21, que é o planejamento que o Guilherme hoje está fazendo da base. E quando voltar uma intertemporada, porque também não dá para fazer uma pré-temporada, porque eles estão vindo já de 3 meses do estadual, que é no verão brasileiro, então é uma programação totalmente fisiológica diferente, para que a gente entre com tudo aí e provavelmente, pelo que eu estou vendo com a federação, a gente vai ter uma Série B do Catarinense começando meio junto com a Série D, então a gente vai ter que ter um elenco já um pouco mais extenso, né? Porque provavelmente a gente vai jogar algumas semanas, quarta e domingo, ou seja... Se for garantido mesmo essa vaga na D, que daqui a meia hora a gente vai saber, a gente vai ter futebol em Blumenau 2 vezes por semana no ano que vem.